Olá, turma, estamos chegando. Pessoal que está vindo aí para a live de Espanha, a gente marcou para começar às 8 horas. Vamos tentar começar às 8 horas em ponto. Eu liguei um pouquinho antes só para que as pessoas possam ir entrando aí gradativamente no Instagram, @ um pouquinho de cada lugar, tá? Hoje a gente vai falar um pouco de Espanha, a geografia e o turismo da Espanha. A responsabilidade é maior ainda. Quando der 8 horas aí, a produção vai avisar para a gente parar de enrolar o lero aqui e começar de fato a conversar um pouco sobre a Espanha, tá? Esse projeto, só enquanto não dá o tempo, a gente começou nesse período aí de quarentena e de isolamento social. A ideia do projeto era passar um pouco algo que pudesse entreter as pessoas durante alguns momentos aí durante a semana. Obviamente que para mim está sendo muito bom também, porque eu acabei nisso buscando algo importante para fazer e fica pesquisando e fazendo aula, etc. Mas eu acho que como entretenimento, então, é bacana também. É passar um pouquinho de cada lugar. Nós começamos com a Itália, há 2 semanas atrás. A semana passada nós fizemos China e para essa semana está prometido a Espanha. Escolhemos esses 3 países numa relação aí com a crise do coronavírus, porque foram os 3 países ocidentais que sofreram, ocidentais não, a China foi o primeiro, mas 3 países que sofreram mais com o impacto aí do coronavírus. A gente vai continuar, enquanto o isolamento social continuar, a gente vai continuar com as lives. Na próxima semana eu vou preparar uma live para vocês sobre Estados Unidos. É claro que Estados Unidos é um país gigantesco, de múltiplas opções e uma live só não seria suficiente para a gente cobrir grandes partes do país. Então a gente escolher algumas áreas dos Estados Unidos. A gente vai fazer a geografia e o turismo dos Estados Unidos em algumas áreas, com ênfase em Nova York, Chicago, São Francisco, Los Angeles, os parques nacionais americanos. É isso que a gente vai fazer. As pessoas estão chegando aí, a gente está com quantas pessoas aí na tela, Kim, chegando? A gente está com 44, 45 pessoas chegando, de pouquinho em pouquinho. Eu acho importante falar para o pessoal que está pedindo muito que a gente poste as outras lives. A gente conseguiu gravar a última live de China. A gente está criando um canal no YouTube de um pouquinho de cada lugar e a gente vai postar os vídeos lá dessas lives que estão rolando, porque tem muito pedido para ver as outras lives. Beleza? Então acho que até amanhã a gente vai estar conseguindo ter esse canal aí funcionando normal, já com a live de China e a live de Espanha que está chegando hoje. Mas a gente já postou o primeiro no outro canal do YouTube de Joaquim Neri Filho. Esse canal já existia, ele estava adormecido, e aí para fazer o teste hoje nós postamos a live de China no canal do YouTube Joaquim Neri Filho. Então quem tiver interesse, dá uma olhada lá. Vamos começar? Vamos, estamos com 50 pessoas online, o pessoal vai chegando aí. Vão falando para os amigos, manda aí, compartilha essa live para todo mundo, que a gente vai começar a falar e tem muito conteúdo para vir. Fazer Espanha foi um grande desafio. Eu, depois que comecei a trabalhar na live de Espanha, comecei a perceber o tamanho do problema que eu tinha inventado. Por quê? Porque a Bahia é uma terra de espanhóis, a Bahia tem um conjunto de espanhóis muito grande, tenho muitos amigos espanhóis. Os espanhóis são muito bairristas, amam o seu país, né? Os descendentes de espanhóis herdaram isso, então os caras sempre que podem estão por lá e tem um amor pela terra muito grande. E aí eu fiquei com uma responsabilidade muito grande por trás. Mas já tinha combinado, vamos falar um pouquinho de Espanha dentro daquilo que nós conseguimos fazer, tá? Eu abri a tela aí, a primeira, falando um pouco do relevo da Europa. Foi a mesma coisa que nós fizemos com a live da Itália e com a live da China. A gente, para falar um pouco da geografia, a gente começa com essa história do relevo do país. E para fazer o relevo da Espanha, a gente vem para o relevo da Europa. Hoje aqui a gente está com um pouquinho mais de tecnologia, já tem uma vara aqui melhor para a gente estar mostrando as posições. Todo o sul da Europa, eu já tinha comentado isso com você na live da Itália, ele sofre impacto do movimento da placa tectônica euroasiática no sentido sul. Essa placa se movimenta para o sul, ela se choca com a placa tectônica africana e isso provoca esse surgimento de relevo aqui.
que vem desde as montanhas da Turquia, passando pelas montanhas da Grécia, da Itália, os Alpes, e aqui estão os Pirineus, separando a Península Ibérica do restante da Europa. O relevo da Espanha é impactado por isso também. Aqui a gente tem um mapa específico do relevo da Espanha. Repare que ele é muito mais uniforme do que o dos outros países que tínhamos visto antes, tá? Aqui destaca-se a Cordilheira dos Pirineus, que é uma cordilheira de montanhas novas, como a Cordilheira dos Alpes, que fica no norte da Itália. Os Pirineus funcionam como uma barreira de separação entre a França, ou melhor, entre o resto da Europa e a Península Ibérica. Sem dúvida alguma, o relevo tem uma função geopolítica muito grande também, tem uma função estratégica muito grande também, porque acaba servindo de uma barreira de proteção contra eventuais invasões terrestres, que a Península Ibérica, obviamente, sofreu ao longo da sua história por vários momentos. Ela tem essa proteção geomorfológica aqui. O restante do país predomina essa massa amarela e laranja. É um relevo muito uniforme da Espanha. É a meseta espanhola, ou meseta central. É um relevo planáltico. Quase todo o país é um grande planalto. Observe que aqui essa massa verde, boa parte dela é Portugal. Então o que sobra para a Espanha é essa grande conjunto amarelo e laranja aqui, formado pela meseta espanhola. É um relevo planáltico, planaltos que têm altitudes variadas aí entre 400, 500 metros, até pouco mais de 1000 metros. Em alguns pontos desse planalto existem franjas um pouco mais altas, são esses pontos mais escuros aqui, a gente tem algumas montanhas, mas nesse caso são montanhas arredondadas, montanhas velhas, montanhas não tão altas quanto os Pirineus ou os Alpes, por exemplo. Esse relevo tem um papel importantíssimo no clima da Espanha e, obviamente, em toda a questão da história e da geopolítica da Península Ibérica. Aí a gente abriu esse mapa da Europa para mostrar algo que nós tínhamos combinado também, comentado também na live da Itália. O clima da Espanha e de toda a Península Ibérica, em especial a Espanha, sofre uma fortíssima influência do deserto do Saara. O Saara está aqui no norte da África e o Saara, obviamente, tem uma capacidade de expandir a sua característica climática em grandes áreas, pela própria força do deserto. O resultado disso é que a Espanha tem um clima predominantemente quente e seco, sobretudo no período do verão, em quase toda a Espanha. Claro que existem exceções, a gente vai falar disso daqui a pouco. A Espanha tem um verão muito quente, um verão muito seco. Quem já visitou a Espanha no verão sabe, chega a ser desagradável o excesso de calor que existe por lá, mas tem momentos excelentes para você visitar a Espanha. Primavera e outono, por exemplo, são excelentes. Aliás, a Espanha está tão próxima do deserto do Saara que, se não fosse o Marrocos, ou melhor, se não fosse essa cordilheira de montanhas que existe aqui, chamada Cordilheira dos Atlas, é uma cordilheira que está aqui no norte do Marrocos, no noroeste da África. Se não fosse a Cordilheira dos Atlas, muito provavelmente a Espanha seria um pedaço do deserto do Saara dentro da Europa. A Espanha pode agradecer à África, ao Marrocos, ao relevo dos Atlas, não ter se tornado um grande deserto, porque a Cordilheira de Montanhas impede, em parte, a passagem da influência do Saara em direção à Península Ibérica. O resultado de tudo isso é que o relevo da Espanha, ou melhor, desculpe, o clima da Espanha também tem, antes de mostrar o clima como um todo, também tem uma fortíssima influência de uma corrente marítima que é fundamental na definição dos climas, que é a corrente do Golfo, Gulf Stream. A corrente do Golfo, ela sai daqui, ó, do Golfo do México, do Mar das Antilhas, onde ela acumula águas quentes, no Golfo do México, no Caribe, e essas águas quentes saem lambendo a costa da Flórida e vão em direção ao noroeste da Europa. É por isso que o noroeste da Europa é uma área de climas mais amenos do que outras áreas do globo. Olha que teve uma barbeiragem Houve aqui. algum probleminha aí? Pronto, já voltamos. Pronto. É por isso que o noroeste da Europa tem climas mais amenos do que outras áreas do globo de mesma latitude. E a Espanha, onde entra nessa história? Repare que essa parte norte aqui da Península Ibérica é a Espanha. Então essa parte norte sofre influência direta da corrente do Golfo. É isso que faz com que o norte da Espanha tenha climas mais amenos.
é o clima temperado oceânico, é um clima mais úmido, mais chuvoso e de temperaturas mais regulares durante o ano. Não sofre tanto o impacto do calor como o restante do país sofre. Esse mapa mostra perfeitamente o clima da Espanha. Toda essa área amarela que você está vendo aqui, que é a grande maior parte do país, é clima temperado mediterrâneo. Temperado mediterrâneo, a característica principal dele, voltando a lembrar, é ter verões muito quentes e muito secos. Essa franja sul da Espanha aqui, ó, sul e leste, é clima temperado também, só que um temperado um pouco mais úmido do que o continental, por conta da proximidade do litoral. Mas tem as mesmas regras, verões muito quentes e verões muito secos. Todos os anos a gente vê aqui nos jornais notícias sobre incêndios nas florestas espanholas. Todos os anos tem, como tem na Califórnia, nos Estados Unidos, como tem na Austrália. E essas áreas que sofrem grandes incêndios normalmente têm climas temperados mediterrâneos, por conta do verão, muito quente e muito seco. Aqui o norte da Espanha, ó, já tem um clima mais ameno, mais suave, por conta da influência direta da corrente do Golfo. É uma região mais úmida e provoca clima temperado oceânico, que é um clima um pouco mais equilibrado. Mais chuvoso, chove o ano inteiro, é úmido o ano inteiro, não tem os problemas que o restante do país tem do calor excessivo de verão. Essas áreas de azul mais escuro são áreas montanhosas, onde o clima de montanha impera. A temperatura cai mais por conta da altitude, em algumas áreas chega a nevar bastante, sobretudo no inverno. Um detalhe ainda da geografia da Espanha, que vale a pena a gente comentar, é o quanto a Península Ibérica foi importante na evolução geopolítica da Espanha, sobretudo a partir do final do século XV e século XVI. Porque a Península Ibérica era a ponta de lança, o portal avançado sobre o Oceano Atlântico. Daqui saíram as grandes navegações, Portugal e Espanha. Então a Espanha e Portugal foram países que tiveram esse privilégio. Como eram os países que estavam mais apontados para o Oceano Atlântico, e quando as grandes navegações começaram, na tentativa de se encontrar um caminho alternativo para o comércio com o Oriente, viajando em direção ao oeste, Portugal e Espanha foram os pontos de saída. A América foi descoberta por Cristóvão Colombo, genovês, italiano, mas quem deu a grana, quem financiou e quem bancou a viagem foram os espanhóis, exatamente também por conta dos interesses e das vantagens que a Espanha tinha em estar com a ponta avançada para o Oceano Atlântico. Ainda no aspecto geográfico, a gente queria destacar a incrível e máxima importância estratégica do Estreito de Gibraltar. O Estreito de Gibraltar está aqui ligando o mar Mediterrâneo ao Oceano Atlântico. É uma ponta estreita que liga ou separa o mar Mediterrâneo ao Oceano Atlântico. São apenas 14 quilômetros que separam a África da Europa. Diz a mitologia que foi Hércules quem separou. Meteu o bração lá, separou a África da Europa. São apenas 14 quilômetros. É uma distância muito pequena. De um lado você vê o outro, como na Baía de Todos os Santos. A Baía de Todos os Santos, de um lado para o outro, tem aproximadamente 14 quilômetros. É mais ou menos essa a distância entre a África e a Europa no Estreito de Gibraltar. Gibraltar, portanto, é um ponto de extrema estratégia, importantíssimo. E talvez por isso mesmo, até hoje não é espanhol. Gibraltar pertence, o Rochedo de Gibraltar, a ponta específica. Se você olhar aqui, ó, é apenas a pontinha, é um rochedo que tem aqui. O Rochedo de Gibraltar pertence ao Reino Unido. Desde o século XVIII, houve uma guerra entre Espanha, França e Reino Unido. A Grã-Bretanha venceu a guerra e, como parte do acordo de paz, a Grã-Bretanha passou a ter direitos sobre o Rochedo de Gibraltar. Por que interessava tanto à Grã-Bretanha direitos sobre o Rochedo de Gibraltar? Porque ela controlava a passagem para o mar Mediterrâneo. Quem domina Gibraltar está de sentinela, de olhos abertos para quem entra e sai no mar Mediterrâneo. Existem N curiosidades por aí afora, na região do Estreito de Gibraltar. Por exemplo, o mar Mediterrâneo, dizem que
O mar Mediterrâneo tem uma salinidade média maior do que a do Oceano Atlântico. Quando o mar é mais salgado, a densidade da água é maior. E quando a densidade é maior, ela tem uma tendência a decantar. Então o que acontece? O mar Mediterrâneo em média é mais salgado que o Oceano Atlântico. E no fundo do mar Mediterrâneo é mais salgado ainda. O resultado disso é que surgem correntes marinhas de profundidade que tiram a água do mar Mediterrâneo em direção ao Oceano Atlântico em profundidade. Para compensar essa água que sai, existem correntes superficiais que entram do Oceano Atlântico em direção ao mar Mediterrâneo. Na Segunda Guerra Mundial, os nazistas, os alemães, eles punham os seus submarinos usavam as correntes de Gibraltar em favor da passagem de Gibraltar. Quando queriam sair do mar Mediterrâneo, colocavam os submarinos em águas mais profundas, desligavam os motores e a própria corrente tirava o submarino de dentro do Mediterrâneo. Quando queriam entrar, faziam o inverso. Colocavam os submarinos em águas mais superficiais, desligavam os motores para não serem capturados por radares e a própria corrente trazia o submarino para dentro do mar Mediterrâneo. É uma área, portanto, extremamente estratégica. A Espanha até hoje reclama o direito de posse do Reino Unido por Gibraltar, mas foi adquirido de um momento histórico lá atrás e o Reino Unido não abre mão disso. Só para você ter uma ideia, quando você chega em Gibraltar, é como se você estivesse entrando de fato na Inglaterra. Aliás, você está entrando na Inglaterra, está entrando no Reino Unido. Então você tem que fazer imigração, você tem que apresentar passaporte. Só pode entrar quem tiver direito a entrar no Reino Unido. Mesmo o cidadão europeu, existem algumas restrições no processo de imigração dentro do rochedo de Gibraltar. E lá dentro, por exemplo, existe um aeroporto em Gibraltar. Esse aeroporto de Gibraltar só tem uma linha aérea, que faz a linha Gibraltar-Londres, Londres-Gibraltar. Só recebe aviões vindos de Londres e só saem aviões indo para Londres. É uma questão estratégica de segurança que eles consideram lá, é uma curiosidade. A Espanha, que reclama de Gibraltar, tem uma situação muito parecida do outro lado do oceano, ou melhor, do outro lado do mar Mediterrâneo. A Espanha tem duas possessões que pertencem a ela, do outro lado do mar Mediterrâneo, Ceuta e Melilla. Ceuta fica pertinho de Gibraltar. Aqui está a ponta de Gibraltar, o rochedo de Gibraltar, que é da Grã-Bretanha. Aqui está Ceuta do outro lado. Só que é um enclave dentro do território do Marrocos. Ceuta e Melilla. O Marrocos reclama da Espanha o direito a essas posses, que são apenas duas cidades pequenas, encravadas ali, dois portos, o porto de Ceuta e o porto de Melilla. O Marrocos quer essas áreas para eles e a Espanha não abre mão, porque a Espanha alega um direito histórico. Esses territórios são espanhóis desde o século XV, Ceuta e Melilla, e mesmo antes até de se formar o Reino do Marrocos. Portanto, esse é um argumento diplomático que a Espanha tem. E esses imbróglios existem por lá. A curiosidade é que Ceuta e Melilla são cidades espanholas. Portanto, quem está em Ceuta, quem está em Melilla, está na Espanha. Significa dizer que quem está em Ceuta ou Melilla está na Europa. E o resultado disso é que existe uma fortíssima pressão imigratória, de imigração ilegal, em direção às cidades de Ceuta e Melilla. Pessoas de vários cantos do mundo, países onde tem forte fator de repulsão, tentam entrar na Europa por Ceuta ou Melilla. Existem esses grandes muros, cercas de arame farpado enormes. Às vezes são 3 conjuntos de cercas, cercas muito mais, como é que a gente poderia colocar, rigorosas talvez, do que aquela que separa parte dos Estados Unidos do México. E essas cercas estão ali para impedir que os imigrantes legais entrem em Ceuta, entrem em Melilla, consequentemente entrem na Espanha, entrem na Europa. E muita gente tenta, a gente está vendo aqui uma grande quantidade de imigrantes legais tentando entrar pela cerca de Melilla, é o caso dessa que está aí. Muitos se ferem, muitos sofrem acidentes. Isso alimenta uma máfia, aquela máfia de transporte de imigrantes, a mesma que tem aqui na América Central, no México, tentando colocar imigrantes dentro dos Estados Unidos, tem por lá, tentando colocar imigrantes dentro da Europa. Mas não são apenas africanos, aliás, não são marroquinos. A maioria deles vem de Camarões, Níger, Nigéria, de outros países da África Equatorial, mas muitos vêm da Síria, vêm de outros cantos do globo que estão sofrendo forte fator de repulsão
e tentam entrar na Europa através dessas possessões de Ceuta e Melilla. A gente vai a partir de agora, esse é um mapa que mostra a subdivisão regional da Espanha, chamar a atenção aqui para alguns lugares específicos que nós vamos nos dedicar a falar um pouco sobre eles. A Galícia é essa área daqui do noroeste da Espanha. Aqui está a região da Andaluzia, outra área que a gente vai se deter bastante. Aqui está a região de Castela e La Mancha, nos arredores de Madrid. Madrid está aqui. A região da Catalunha, né? A região de Valência e aqui em cima a região do País Baixo. La Rioja, região do País Baixo. Todas essas áreas são algumas daquelas que nós vamos nos dedicar a conversar um pouco sobre ela. É a subdivisão regional da Espanha. A Galícia talvez seja das regiões da Espanha aquela com a qual a Bahia tem maior identidade. O meu amigo Marcílio e a minha amiga Érica, não sei se estão assistindo a live aí, Mônica, daqui a pouco me posiciona aqui, fica na minha frente para você me dizer quem está assistindo ou não, tá? Mas ele prometeu assistir. Estão assistindo. Érica é uma forte defensora da região lá, da família dela, né, da Galícia. Já combinamos de ir juntos, porque ela sabe alguns segredos que eu não conheço. São segredos da região, dentre eles uma gastronomia maravilhosa, os vinhos maravilhosos, são aquelas coisas que eles mais contam quando voltam de lá. A Galícia é um enclave aqui no noroeste da Espanha, tem um nacionalismo próprio muito grande. O galego tem, muitos deles não se consideram espanhóis, se consideram galegos, né? Consideram isso com um forte nacionalismo interno. Existem até dialetos próprios que falam na região da Galícia, o que marca uma identidade maior para eles, tá? Destaque aqui já nesse mapa para as cidades de Pontevedra, Vigo e La Coruña. Um dos destaques da Galícia é um território pequenininho, mas que tem morros belíssimos. Como sofre influência aqui da corrente do Golfo, é uma região mais úmida, portanto são morros mais verdejantes, belos. E tem essas entradas do mar no continente, são chamadas rias. As rias da Galícia são famosas, é como se fossem, lembram um pouco os fiordes. Não são fiordes, os fiordes da Noruega não são fiordes, porque tem uma origem geológica diferente, as rias, mas são entradas do mar no continente. Aqui está uma foto da Ria de Vigo, aqui está uma de Pontevedra, que tem a mesma característica. Essas rias possibilitam zonas portuárias excelentes e, portanto, a Galícia teve também um papel importante como área de saída e entrada de pessoas e produtos, né? Por isso que muitos espanhóis que vieram para o Brasil vieram a partir da Galícia, tá? Mas, sem dúvida alguma, o local mais importante do ponto de vista turístico da Galícia é Santiago de Compostela. Santiago de Compostela fica no meio da Galícia, aqui, ó, nessa ponta, e é o ponto final daquilo que conhecemos pelo nome de Caminhos de Santiago. Eu coloquei no plural Caminhos de Santiago porque de fato são vários. Lá em Santiago de Compostela foi encontradas relíquias do corpo do apóstolo Tiago e por isso se tornou uma área de peregrinação importantíssima para a Igreja Católica. Até hoje existem dúvidas, a ciência tem dúvidas sobre se de fato os restos mortais encontrados aí eram de Tiago ou não, mas a Igreja acatou como sim. Isso criou em Santiago um centro de peregrinação formidável. A Catedral de Santiago é o principal centro de peregrinação. Os peregrinos saem da Europa, aliás, faziam isso desde a Idade Média. Desde a Idade Média andavam a Europa toda em direção a Santiago de Compostela, em busca de milagres ou em busca de algum tipo de realização religiosa. Muitos dos caminhos de Santiago partiam de Roma, iam por vertentes desiguais. Existem caminhos que passam por Portugal, existem caminhos que passam por outros cantos, porém o mais famoso, aquele que hoje é o mais usado pelos peregrinos modernos, é o caminho, aí eu falei no singular, é o caminho de Santiago que sai da França. Sai da França, dessa parte sul-oeste da França, atravessa a parte dos Pirineus e vem aqui pelo norte da Espanha, atrás da Cordilheira Cantrábica, em direção a Santiago de Compostela.
São 800 quilômetros, realizados em aproximadamente 40 dias. Não tem regras, não tem regras. Quem quer fazer o caminho de Santiago, se quiser fazer o caminho pleno, percorre os 800 quilômetros. Mas existem peregrinos que fazem 200, 300, 400, pode ser feito a pé, pode ser feito de bicicleta. Muita gente faz. Aqueles que já foram ao caminho de Santiago costumam dizer que ao caminhar você vai encontrando com peregrinos em todos os cantos e fazendo novos relacionamentos. É um momento de reflexão grande, porque, meu amigo, andar 40 dias seguidos é algo que exige de fato fortes reflexões. O destino final é a Praça Central de Santiago de Compostela, onde está a Catedral de Santiago. Aqui estão alguns peregrinos recém-chegados à praça, e aqui está a magnífica Catedral de Santiago de Compostela. Uma catedral medieval, século XI, século XII, foi o período da sua construção. Espetacular, uma belíssima catedral medieval, visitada por milhares de peregrinos todos os anos. Lá dentro da catedral tem um fenômeno interessante que se repete em todas as missas do peregrino, que é o uso do botafumeiro. O botafumeiro é esse incenseiro que tem aqui, ó, é um objeto grande de prata e bronze, gigantesco, em que eles colocam incenso e os padres que ajudam na missa puxam esse incenseiro, que é o que eles chamam de botafumeiro, e ele acaba girando na igreja como um todo, de nave a nave, incensando a igreja. Como um pêndulo ele funciona. Quem tiver curiosidade de ver depois, acesse no YouTube o Botafumeiro de Santiago de Compostela, que você vai ver vários filmes mostrando como ele funciona. O incenso tinha como papel diminuir o odor de mofo que a igreja tinha nos períodos anteriores. Outro local que a gente queria destacar nessa caminhada aí pela Espanha, observe que a gente tem que passar por alguns lugares também um pouco mais rápido, que é muito conteúdo que a Espanha tem, e a produção daqui a pouco me informa aí quanto tempo a gente já tem para a gente ir dosando o tempo. Aqui está a região do País Basco, nós estamos no norte da Espanha, aqui está a Galícia, aqui está o norte da Espanha, essa área é conhecida como País Basco. O País Basco é uma área também polêmica na Espanha, pelo grande sentimento nacionalista que tem. Os bascos até hoje entendem que são um país à parte. E o País Basco, ele tem parte da Espanha e tem parte da França também. Aquilo que eles lá, os bascos, defendem como seja um território próprio e individual, seria parte da Espanha e parte da França. Dizem que os limites do País Basco é até onde vai a sua própria língua. Falam uma língua completamente diferente do espanhol. Falam a euskera, é o idioma basco, que é bem desigual ao espanhol, bem diferente. E nos argumentos políticos deles, eles argumentam que a extensão do País Basco é até onde se fala o euskera. Esse nacionalismo basco levou ao surgimento de um movimento terrorista nos anos 60 e 70 muito forte. O grupo terrorista ETA é um grupo basco, significa Pátria Basca e Liberdade. Fizeram vários atentados terroristas nos anos 60, 70 e continuidade ainda nos anos 80 e 90. Só que dos anos 80 para cá diminuiu muito. A nova Constituição Espanhola, ela deu uma série de autonomias ao País Basco. E essa autonomia acabou diminuindo muito a ação do grupo terrorista ETA. Hoje é muito mais integrado à Espanha, inclusive economicamente. É uma região rica, boa parte da economia da Espanha está centralizada aí na região do País Basco. Essa é uma foto icônica da cidade de Bilbao, capital do País Basco, que mostra o Museu Guggenheim. O Museu Guggenheim é um complexo de museus, existem 5 museus Guggenheim no mundo, nos Estados Unidos tem, em Veneza tem, aí em Bilbao tem um. E o que mais chama atenção no Museu Guggenheim de Bilbao é a arquitetura dele. É um projeto do arquiteto canadense-americano Frank Gehry. O Frank Gehry, que é um dos arquitetos revolucionários aí do século XX, fez o projeto do Museu Guggenheim de Bilbao, com formas bem distorcidas de metais, usando. Na época de apresentação do projeto, era um projeto considerado como improvável, mas ele acabou sendo executado. E acabou ficando um marco para a cidade,
talvez hoje o marco maior que a cidade tenha é a fachada do Museu Guggenheim de Bilbao. Aí perto de Bilbao, ainda no País Basco, está a charmosa cidade de San Sebastián. O litoral, uma cidadezinha pequena, praias maravilhosas nessa região do Mar da Cantábria, é aí um trecho do Oceano Atlântico, praias maravilhosas. Mas o que mais chama atenção em San Sebastián é o forte turismo que tem, porque muitos espanhóis passam temporadas de veraneio lá em San Sebastián, onde o clima é mais razoável, porque no sul da Espanha a temperatura é insuportável, então muitos vão a San Sebastián porque tem um clima um pouco mais razoável, mais úmido inclusive. E lá o que mais chama atenção é a questão da gastronomia de San Sebastián. Destaca-se uma gastronomia popular, os pinchos. Os pinchos são as tapas do País Basco, são chamados de pinchos. São esses conjuntos de tiragostos que as pessoas utilizam tomando um drink e tal. Os pinchos da região de San Sebastián são famosos, como são famosos também a gastronomia de alto padrão da Espanha. A Espanha é um dos países do mundo que tem mais restaurantes estrelados Michelin. Só em San Sebastián existem 3 restaurantes com 3 estrelas Michelin. Uma cidadezinha pequena com 3 restaurantes, 3 estrelas Michelin. Aqui está um deles, é o restaurante Arzac. Coloquei aí em homenagem ao meu amigo e sócio Tinho, que deve estar nos assistindo. Ele teve a oportunidade de ir lá o ano passado e contou maravilhas do Arzac e da gastronomia de San Sebastián. Esse é um dos motivos ainda que eu botei aí a Espanha na minha wish list de viagens próximas. Dentre as próximas viagens que eu irei fazer, quando tudo isso passar, a Espanha será uma delas. Quando eu fiz a live, eu descobri que tem muita coisa da Espanha que eu preciso conhecer e outras que eu preciso voltar a ver. Aí perto, por exemplo, da região do País Basco, aparece a região de La Rioja. Nesse mapa menor aqui dá para ver, ó. Se você puder aproximar aí, produção, ó. La Rioja fica aqui pertinho, aqui está o País Basco, aqui está a região de La Rioja. La Rioja, até pela foto dá para a gente perceber, é uma área de concentração vinícola fantástica na Espanha, é a principal área de produção de vinhos da Espanha. Existem cerca de 2.000 vinícolas na região de La Rioja, tá? E são vinhos de excelente qualidade, como por exemplo o Marquês de Riscal. Esse hotel que está aí é o Hotel Marquês de Riscal, na bodega Marquês de Riscal. Você pode se hospedar por lá, na região de La Rioja. E o projeto dele lembra o Museu Guggenheim, porque é do mesmo arquiteto, é do Frank Gehry. O mesmo que fez o Museu Guggenheim de Bilbao, fez o projeto da vinícola La Rioja, aí, da Marquês de Riscal em La Rioja. A Ribeira del Duero, pertinho de La Rioja, aqui está a Rioja em laranja, ó. Aqui pertinho está a Ribeira del Duero. Existe um conjunto de montanhas aqui separando os 2 vales de rio. O Rio Ebro do Rio Douro. O Rio Douro é o mesmo que deságua em Portugal, no Porto. Não sei se o Yara, nossa amiga, está assistindo aí, mas a gente está querendo essa turma aí de Portugal, da Espanha. Maurício Castro, amigo, se estiver assistindo, dê um oi também. Daqui a pouco a gente vai lhe homenagear também. Aqui nasce o Rio Douro, ó. O Rio Douro em Portugal, Duero em espanhol, passa por essa região. Se Rioja é a principal área de produção vinícola da Espanha, a Ribeira do Douro é a mais sofisticada. É aí que estão ícones da produção de vinhos do mundo. Eu destaquei nesse mapa as 2 regiões, tá? Aqui está La Rioja, aqui está a Ribeira do Douro, com o sistema ibérico aqui, que é um conjunto de planaltos mais altos, separando um dos outros. São as principais áreas de produção vinícola da Espanha. Aí está, na região da Ribeira do Douro, um clássico da produção de vinhos do mundo, que é o Vega Sicília Único. Em homenagem ao meu amigo doutor Luiz Machado, que ficou de me presentear com um brinde a um Vega Sicília Único. Homenagem ao nosso amigo Fernando Bonilha, não sei se ele está nos assistindo, porque lá em Valência é muito tempo, a distância de horário, a diferença de horário é muito grande, mas ele vai assistir depois, que sempre que vem ao Brasil traz esses vinhos especiais para cá. Da Vega Sicília, além do Único, tem o Valbuena, o Allion, que são vinhos especiais, mas o Único é um vinho, é a estrela maior, é um vinho sem nenhum tipo de contestação da qualidade dele.
Agora a gente vai para outra área na Espanha importante, que é a região de Castela e La Mancha. São os arredores de Madrid. Madrid está aqui, ó, com rosa mais claro. Essa área de rosa mais escuro é a região de Castela e La Mancha. São cidades menores que ficam nos entornos de Madrid e que tem grande importância turística cada uma delas também. Segóvia fica pertinho. Se você olhar ali, ó, essas cidades, muitas delas, aqui está Madrid, aqui está Toledo, aqui está Segóvia, aqui ao lado, ó, na região de Castelo e León, Segóvia, Ávila e Toledo. Todas elas são cidades bem próximas a Madrid. Dá para fazer um bate e volta a partir de Madrid. Foi assim que eu fiz quando fui a Segóvia. E em Segóvia eu vi um dos maiores monumentos que tem na história da Espanha e na história da humanidade. O Aqueduto de Segóvia, gigantesco, quase 800 metros de extensão. Esse aqueduto tem mais de 2.000 anos de existência. É da época em que os romanos ocupavam toda a Península Ibérica. Século I é quando foi construído o Aqueduto de Segóvia. Uma construção fantástica, muito bem preservado, um espetáculo da natureza. Segóvia é famosa também por suas ruas fantásticas, palácios, mas tem um destaque gastronômico importante, que é o coxinilho assado de Segóvia. É o prato típico da região. Quem vai a Segóvia vai em busca de ver muito do que a cidade tem, mas os pontos que mais chamam a atenção é o aqueduto e o coxinilho. O coxinilho você vê nas vitrines. Você vai passando pelas ruas e vê nas vitrines dos restaurantes esse porquinho assado que eles lá degustam com uma preciosidade de menu. Ávila, outra cidade encantadora ao lado de Madrid. Também faz-se num bate e volta. Eu quando fui a Ávila, eu estava fazendo uma viagem pela Europa muito longa. Eu fiz Rússia e Escandinávia, uma viagem de quase 30 dias. E quando estávamos finalizando na Escandinávia, em Copenhague, na Dinamarca, o tempo sempre chuvoso, úmido, e a gente já estava meio saturado daquele tempo ali da Escandinávia, muito frio, umidade e tal. A gente tinha mais 3 noites em Copenhague, desistimos, abortar, pegamos um voo e fomos para Madrid. A gente já não aguentava mais de frio e umidade. Rapaz, vamos terminar a viagem em Madrid. Nosso voo final era Madrid-Salvador, aí voamos para Madrid para passar 3 dias lá. Aí foi maravilhoso, chegamos em Madrid, a gente viu o sol, mas não é um sol qualquer, é um céu azul perfeito, com o sol perfeito, que é o céu e o sol da Espanha. E a Espanha estava assim, Madrid estava assim. Um dia depois de Madrid eu lembrei que tinha um amigo lá, morando em Ávila, perto, e não consegui contato com ele por telefone. Mesmo assim decidi ir a Ávila. Peguei um trem para Ávila, e dentro do trem, porque tudo foi muito rápido, a decisão de ir pegar o trem, quase perdemos o trem, entramos no trem, eu acessei pelo Facebook. E pelo Facebook mandei uma mensagem para o amigo Maurício Castro. Disse: Maurício, estou indo para Ávila, sei que você mora aí, se você estiver aí e puder nos ver, vai me encontrar na estação e tal. 15 minutos depois, ainda dentro do trem, ele me respondeu, disse que estava na estação nos esperando. Tivemos um dia maravilhoso com Maurício e Luri. Se eles estiverem assistindo, um abraço para vocês. Foram eles que nos apresentaram Ávila e essa maravilha que está aqui, ó, que é a Muralha de Ávila. A Muralha de Ávila é encantadora, é a mais bem preservada muralha urbana da Europa, cerca a cidade histórica quase todo e tem essa paisagem espetacular que você está vendo ali. Lá também em Ávila ele nos apresentou aos tacos e aos vinhos de Ávila. Na cidade antiga nós fomos tomar alguns tacos, são aqueles píntios lá do País Basco, tomamos alguns vinhos, passamos um dia maravilhoso lá com eles, depois pegamos o trem de volta e retornamos para Madrid. Toledo é a terceira das 3 cidadezinhas que eu lhe falei ali nos entornos de Madrid. Toledo é um exemplo de cidade medieval espanhola, uma cidade linda, espetacular, pequenininha, pode ser percorrida toda a pé. Fica numa colina, um pouco acima do rio Tejo. E essa região de Toledo, ela é famosa porque ela ficou marcada na região do território de La Mancha, pelos escritos de Miguel de Cervantes, nas histórias de Dom Quixote de La Mancha. Aqui está o rio Tejo, Toledo está aqui onde eu estou tirando a foto. Aqui está o rio Tejo, ela fica numa coluna ao lado do rio Tejo, tá? E aqui está a imagem do Dom Quixote de La Mancha, que representa todo o território de La Mancha. Toledo é uma cidade interessante também porque ali conviveram durante muitos anos cristãos, muçulmanos e judeus, durante muitos anos. Nem sempre em paz,
mas às vezes sim. E Toledo deixou marcas arquitetônicas de todos eles. Então em Toledo você tem uma força muito grande da arquitetura árabe. Muito dessa arquitetura árabe depois ela foi apropriada pela Igreja Católica. Então antigas mesquitas foram transformadas em sinagogas e mais tarde sinagogas foram transformadas em igrejas. Tem uma igreja lá chamada Santa Maria la Blanca, que era uma antiga mesquita, virou uma sinagoga, e depois a sinagoga virou igreja. E os detalhes judeus e muçulmanos estão dentro do mesmo imóvel. Não chega a representar uma tolerância religiosa absoluta, apesar de ter existido momentos de paz. Não chega a representar tolerância religiosa, porque uns expulsaram os outros, e os católicos foram aqueles que expulsaram todos depois. Mas Toledo teve esse passado aí medieval interessante também. Aí chegamos a Madrid. Madrid é uma cidade linda. É uma cidade de avenidas largas, bonitas, uma arquitetura imponente. Essa arquitetura ela se manteve sobretudo, ela foi montada sobretudo no final do século XIX. Segunda metade do século XIX, como Paris, por exemplo. Então Madrid tem um conjunto arquitetônico muito bonito. Essa é a Praça das Cibeles, fica numa área conhecida como a Madrid dos Bourbons. Madrid dos Bourbons porque foi a Madrid que foi ampliada durante o reinado dos descendentes dos Bourbons franceses na Espanha. Nessa região da Madrid dos Bourbons é que estão os principais sítios hoje históricos de Madrid, tá? Dentre eles os grandes museus. Chamo a atenção dois em especial. O Museu da Rainha Sofia fica nesse prédio, é um prédio histórico, a fachada nem é tão representativa, mas é um prédio imponente, grande, mas lá dentro estão algumas das mais fantásticas obras de arte da Espanha. Dentre elas um clássico mundial, que é a Guernica, do cubista Picasso. A Guernica está aqui, fica no Museu da Rainha Sofia. Ela representa, foi uma inspiração momentânea de Picasso. Ele vivia um momento no final dos anos 30 meio desmotivado para criar, até porque a Espanha vivia um momento muito ruim, que era a Guerra Civil Espanhola. Ele estava meio que exilado em Paris, quando de repente, se aproximando de uma feira em Paris, ele precisava apresentar um painel. Aconteceu o bombardeio da Força Aérea Alemã sobre a pequena cidade de Guernica, no País Basco. Os alemães experimentaram a Espanha para usar suas armas de guerra, que mais tarde testaram na Segunda Guerra Mundial. E agrediram a Espanha, as cidades que defendiam a manutenção da República, em favor da ditadura franquista que viria a seguir. E o bombardeio a Guernica foi terrível. Destruíram a cidade completamente. Morreram cerca de 2.600 pessoas no bombardeio de Guernica. Inocentes, não estavam em guerra, não estavam batalhando, e foram massacrados pela aviação alemã naquele episódio. Quando Picasso soube disso, a inspiração surgiu de repente, e ele num tempo recorde pintou essa maravilha que é a Guernica, que expressa em dor o sentimento que ele conseguiu captar à distância, lá de Paris. Guernica estava no País Basco, no território da Espanha, e ele conseguiu captar expressões fantásticas do que deveria ter sido aquele episódio do bombardeio de Guernica. Juan Miró, um artista surrealista espanhol, também está bem representado lá no Rainha Sofia, tem várias telas dele. Salvador Dalí é outro que tem muitas telas representadas lá no Museu Rainha Sofia também. Todos eles artistas espanhóis. Aliás, o Rainha Sofia é o museu que tem mais obras de arte dos artistas espanhóis do século XX, estão lá dentro do Rainha Sofia, em Madrid. Tá? O Museu do Prado é o mais famoso museu de Madrid, um dos mais famosos do mundo. As obras do Museu do Prado, sobretudo, são pinacotecas do período renascentista. O grande destaque do Museu do Prado fica para Velázquez, que está inclusive em frente ao museu. Mas não só Velázquez, Goya, El Greco, são artistas renascentistas importantes que estão lá dentro do Museu do Prado. El Bosco, são artistas, alguns deles flamengos, como é o caso de El Bosco. El Greco, que não é espanhol, mas viveu lá há muito tempo, inclusive na cidade de Toledo. Esse é um dos quadros mais icônicos do Museu do Prado. Coloquei aqui em homenagem à doutora Verônica, que está nos assistindo aí, ela que ama
esse quadro, As Meninas de Velázquez. Velázquez é considerado um dos quadros mais icônicos desse período áureo da pintura espanhola. Nessa área da Madrid dos Bourbons, é a área onde tem também as grandes praças de Madrid. Porta do Sol é o marco zero da Espanha. Todas as distâncias da Espanha são medidas a partir da Porta do Sol. No meio da praça tem lá adiante, aqui a gente não vê nessa foto, um urso que chama a atenção porque é o símbolo da Espanha. É um urso, é o símbolo de Madrid também. Praça Maior é a mais bonita das praças de Madrid. A Plaza Maior foi local de tourada no passado, foi local onde houve julgamentos da Santa Inquisição, aí dentro da Plaza Maior, e é considerada uma das praças mais bonitas da Europa também até hoje. Palácio Real Espanhol, todas essas construções estão na área da Madrid dos Bourbons. O Palácio Real é espetacular, é um palácio gigantesco também. Ainda pertence aos reis da Espanha, que usam o palácio eventualmente para reuniões, etc. Aí dentro tem um museu, que mostra mais a parte imobiliário, etc., do Palácio Real. Aí pertinho da Praça do Sol, só para chamar a atenção, existe na realidade é uma loja de Ramon Ibérico, chamado Museu do Ramon. Todo turista que passa na porta entra para saborear o fantástico Ramon Ibérico espanhol. O presunto espanhol é espetacular, eles fazem todos os tipos, e você senta ali, toma um tiragosto com vinho, é espetacular. Mercado de São Miguel, também nessa área da Madrid dos Bourbons, é um mercado, quem me orientou, me animou, me incentivou aí o Mercado de São Miguel, foi o Maurício Castro. Me disse que lá eu poderia fazer boas fotos e comer bons tiragostos e tomar um bom vinho, e foi isso que nós fizemos. Aqui está o Mercado de São Miguel. Na Europa, em vários países, em várias cidades, existem esses mercados que são bem típicos, que vendem comidas e bebidas típicas. O Mercado de São Miguel, em Madrid, é um dos mais famosos e mais importantes. Essa foto eu botei para mostrar o restaurante Botín. Botín é considerado o restaurante mais antigo do mundo, em pleno e contínuo funcionamento. O Botín estima-se estar em pleno e contínuo funcionamento desde 1725. É considerado, portanto, o restaurante mais antigo do mundo. É uma boa opção, hoje é bem turística, claro, mas lá você pode provar um coxinilho daquele que a gente mostrou lá atrás, é uma boa opção também. Tá? Esse é o Platea, eu conheci o Platea na última vez que fui a Madrid. O Platea é uma coisa moderna, nova, foi instalado no antigo centro de cinemas em Madrid, que eles instalaram ali agora um centro de gastronomia. Então são 3 andares de restaurantes, bares, lanchonetes, existe sempre um DJ aqui ó, no centro das praças tocando, e as pessoas sentam ali nas mesinhas e podem pedir coisas de qualquer um deles. Opa, recebi a notícia aí, quem está nos acompanhando é Sebastião Nery e Beatriz. Um beijo aí, Tião. Você que ama tanto a Espanha, espero que se sinta aí homenageado também. E bota na lista de desejo para voltar lá, tá? Praça de Touros Las Ventas é a mais bela das praças de touros da Espanha. É a Praça de Touros de Madrid. A tourada é sempre um evento muito polêmico, e a gente fez questão de colocar a tourada aí na apresentação também, porque a gente gostaria de levantar essa polêmica. A primeira vez que eu fui a uma tourada, só fui 2 vezes. A primeira vez que eu fui foi nesse dia, em Madrid. Nós estávamos em Madrid, decidimos ir lá, estávamos eu, Mônica e meus filhos, Tess e Kim. Tess não quis ir, Mônica também não, eu fui com Kim sozinho para a Praça de Touros. Chegamos na Praça de Touros, ela estava bem vazia, era um dia normal, um dia comum, estava bem vazio. Aí nós fizemos uma chantagem, liguei para a Mônica, que estava no hotel, e disse, pô, vem para cá, tá tão vazio, bacana, venha que a gente assiste apenas uma tourada e vai embora, vamos jantar. Aí usei a chantagem de jantar num bom restaurante. Daqui a gente vai sair para jantar num bom restaurante e tal. Elas acabaram indo, pegaram um táxi e foram, nos encontraram lá antes de começar o espetáculo. Quando o espetáculo começa, entram os toureiros, entram os animais, e o espetáculo a princípio é lindíssimo. Os toureiros sempre muito bem vestidos, os cavaleiros muito bem vestidos, fazem um show ali no picadeiro. E, obviamente, os turistas e amantes
da tourada se regozijam com aquilo que está acontecendo ali. Aí depois começa o drama, entra o touro. O touro quando entra para mim já foi um choque. Eles usam um touro da raça Miura. Existe um Miura negro, como é o caso desse, existe um marrom, que é outro. São animais fortíssimos, grandes, fortes, e que têm uma fama de serem muito valentes, né? Portanto são bastante usados em tourada. Tive o primeiro impacto que descobri que o touro já entra com uma lança enfiada no dorso. Eles enfiam a faca no dorso do touro, que é primeiro fustigar o animal, e segundo, para que o animal comece a sangrar. Depois o toureiro entra, fica um pouco à distância, não se aproxima, fica um pouco à distância, e o touro vem, ele sai correndo. Aí entram os cavaleiros. Os cavaleiros entram para picar o touro, são chamados de picadores. Os cavalos estão protegidos com capas de couro bem resistentes, mas o touro muitas vezes fere o animal. E o toureiro entra com lanças e ele vai picando o touro com aquela lança. O objetivo é sangrar o touro o máximo possível para que o touro vá perdendo as suas forças. A ideia é deixar o touro cada vez mais fraco para que o toureiro possa aí sim começar a brincar. Quando o touro vai ficando mais fraco, o toureiro entra e começa a fazer algumas manobras. Observe que aquele já está lavado de sangue em cima. Depois disso entram os bandeirilhos. Os bandeirilhos são outros toureiros também, cujo objetivo é só enfiar essas bandeiras no dorso do touro. São facas, são lanças que eles enfiam no dorso do touro com o mesmo objetivo, fazer com que o animal fique mais fustigado e cada vez mais fraco, sangrando cada vez mais fraco. Depois que os bandeirinhos entram e aí o touro vai perdendo a sua força, vai cambaleando, eu vi tourada do touro literalmente cambalear antes de ser morto, aí entra o toureiro matador. O toureiro matador entra fazendo pose, como se fosse um artista no palco, entra fazendo pose, dançando e fazendo poses específicas, e ele vai para dar o golpe final no touro. Quando o touro está bem fraco, o touro baixa o pescoço, e ao baixar o pescoço ele vem e enfia a espada numa vértebra do touro e o touro morre. Oxalá morra instantaneamente. Esse que eu vi morreu instantaneamente na mesma hora. E aí a cena é lamentável. Depois que o touro morre, entra uma carroça puxada por burros, eles amarram o touro pelos pés, arrastam o touro na arena para que o público aplauda e leva o touro embora. Quando eu terminei de ver essa primeira cena, decidiram ter 6 touradas. Eu terminei de ver a primeira, que eu olho para o lado, Tessie, minha filha, chorava horrores e estava literalmente mal comigo. Aí nós não conseguimos continuar, desistimos e fomos embora, só assistimos uma tourada. Eu tenho um post no meu blog, umpouquinhodecaдаlugar.com, www.umpouquinhodecaдаlugar.com, sem BR. Tem um post chamado Tourada em Madrid, Coragem ou Covardia? É um dos posts que virou fórum de debate. É um dos fóruns de debate mais importantes que existe, é esse aí, sobre a tourada de Madrid. Na sequência a gente vai para a região da Andaluzia. Estou recebendo da produção aqui a indicação que temos apenas 10 minutos. Mas a gente sabe, se nós passarmos os 10 minutos, a gente talvez tenha que desligar e voltar de novo para concluir. Porque falta muita coisa boa, falta Barcelona, muita coisa boa aí. Beijo para Marília e para Fernanda Chamusca. Fernanda Chamusca, que ama a Espanha, passou um tempo por lá. Um beijo para você. E Marília também pedindo beijo, nos assistindo lá de São José dos Campos. Marília e Renato, um beijo para vocês. Aqui a influência muçulmana é para destacar que durante boa parte da história da Península Ibérica ela foi ocupada pelos muçulmanos. Nesse mapa eles já estavam sendo restringidos, mas houve época em que os mouros ocuparam quase toda a Península Ibérica. Depois eles foram recuando, ocuparam boa parte de Portugal, boa parte da Espanha, mas essa área daqui, do sul da Espanha, foi a área que mais sofreu a influência moura, mais sofreu a influência muçulmana. Essa região onde está a Andaluzia, é onde houve a principal influência moura, que está visível lá na arquitetura, sobretudo na arquitetura. Um lugar fantástico para se conhecer, a Andaluzia. Alguns tesouros existem por lá. Sevilha, a capital da Andaluzia. Nós tivemos em Sevilha já algumas vezes, a última foi há 2 anos atrás. Quando nós chegamos em Sevilha, estava tendo um evento fantástico, daqui a pouco eu vou mostrar umas fotos para você, a Feira de Sevilha.
Aí está a Catedral de Sevilha, é o principal monumento da cidade. É a maior catedral da Espanha, a terceira maior da Europa, é uma catedral gigantesca, a Catedral de Sevilha. Ela foi construída no local de uma antiga mesquita muçulmana. As mesquitas muçulmanas da Andaluzia, todas elas foram transformadas em igrejas. Esse campanário que tem aqui gigantesco, observe que a decoração dele é totalmente árabe, totalmente mourisca. Era o antigo minarete da mesquita muçulmana. O que foi a mesquita muçulmana e o minarete acabou virando hoje a Catedral de Sevilha e o campanário. Aí tem alguns detalhes da decoração do campanário da Catedral de Sevilha, e essa daqui é uma escultura que fica no alto da Catedral de Sevilha, um catavento gigantesco que tem uma réplica lá embaixo da catedral. O Real Alcázar foi o antigo Palácio Moro, que depois foi apropriado também pelos reis de Espanha. O Real Alcázar tem também toda a presença da arquitetura árabe no Real Alcázar. Tem algumas fotos aí que mostram decorações internas dele. Tem um jardim maravilhoso lá de fora. E eu coloquei aí como destaque porque foi aí, no Palácio Real Alcázar, em Sevilha, que os reis católicos Fernando e Isabel assinaram a carta de autorização para que Cristóvão Colombo, genovês, italiano, viesse numa busca ao caminho marítimo para as Índias e descobrisse finalmente a América. Isso deu à Espanha uma riqueza fantástica. A Espanha, ao descobrir a América, se tornou dona de boa parte dela. E durante um bom período, séculos 16, 17, a Espanha tirou daqui ouro e prata, em grandes volumes. Boa parte desse ouro entrava por Sevilha. Entrava por Sevilha porque Sevilha é banhada pelo rio Guadalquivir, e os navios que vinham da América entravam até o porto de Sevilha. É lá que depositavam as suas riquezas. Sevilha só começa a perder importância quando o rio Guadalquivir ele começa a sofrer um assoreamento muito grande. E aí os navios não conseguiam mais chegar. Os navios passaram a chegar em Cádiz, que é a foz do rio, e aí Sevilha perdeu um pouco a importância. Lá na beira do rio Guadalquivir existe esse monumento, chama Torre del Oro. A Torre del Oro está aqui, é um monumento árabe também. Vem desde aquela época da ocupação dos árabes na Andaluzia. E era um ponto militar. Era um ponto militar de parada e cobrança de pedágio. Existiam duas torres, uma de cada lado do rio. Hoje só existe uma, a Torre del Oro. Mas existia uma outra semelhante a essa do outro lado. Entre as duas torres, uma corrente gigantesca. E essa corrente era passada por dentro do rio para impedir a passagem gratuita dos navios. Os navios que quisessem passar tinham que parar na corrente. Pagavam pedágio e daí seguiam adiante. A Torre del Oro hoje é um museu de aspectos de marinha que existe por lá. Gente, vocês que estão acompanhando a live, já tem essa terceira semana de live que a gente está fazendo. Novamente o Instagram acabou de avisar pra gente que nossa live vai ser derrubada daqui a 1 minuto e 40 segundos, tá? Então, acho que a gente deve fazer o seguinte, eu vou daqui a pouco encerrar essa live, a gente está em Plaza da Espanha, a gente vai voltar nesse mesmo slide e vocês continuam, procuram um pouquinho de cada lugar aí no Instagram de vocês e entram de novo, que a gente vai dar mais 3 minutos para todo mundo que está aqui, são 90 pessoas que estão assistindo a live agora, voltarem a maioria e a gente seguir com o conteúdo, tá bom? Não perca, porque daqui a pouco a gente vai falar ainda da Feira de Sevilha, que é imperdível, vamos falar de Barcelona, que é imperdível, tá? Daqui a pouco a gente volta. Beleza, vamos encerrar agora, valeu! Caiu?